Nos últimos 40 dias, aonde nós propomos, o Senhor ministrou no coração do pastor Carlos, e aonde foi proposto esses 40 dias de jejum, e para que nós viéssemos, como o pastor explanou aqui e deixou claro, não é para mover o coração de Deus, é para mover o nosso coração e a gente se tornar pessoas melhores. E durante os cultos decorrentes desses 40 dias, a gente vem falado da Páscoa, da ressurreição. Nós temos tentado trazer o entendimento para nós mesmos e para todos, o entendimento de como começou a Páscoa, qual era o sentido da Páscoa quando se iniciou, qual é o sentido da Páscoa hoje para nós cristãos. E foi explanado aqui de uma forma linda, de uma forma abençoada. Cada irmão que veio explanou de uma forma e foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus. E trazendo a memória ao que foi ministrado, nós sabemos que a Páscoa se iniciou com a libertação do povo do Egito, aonde ele foi liberto. Só que após ele ser liberto, foi proposto algo para aquele povo. Quando eles saíram da escravidão, foi proposto que aquele povo agora vivesse na dependência de quem? Dos egípcios? Não. Eles deixaram de ser escravos. Foi proposto o que para eles? Sair da escravidão e agora viver na dependência de Deus. E eles conseguiram sair da escravidão? Eles conseguiram viver o propósito a qual Deus estabeleceu para eles? O que você acha? A palavra de Deus nos diz, e a maioria, acredito que todos conhecem a história, que daquele povo, milhares de pessoas que saíram do Egito aquele dia, somente 2, entrou na terra a qual o Senhor tinha prometido para eles. Prometeu para eles, tirou eles do cativeiro e falou: e agora eu vou levar vocês para uma terra a qual eu separei para vocês habitar. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra abençoada por mim, aonde vocês vão habitar e vocês vão viver e vão reinar nessa terra. Esse povo entendeu essa promessa? Não. Tanto que somente Josué e Caleb conseguiu entrar nessa terra. Boa parte do povo que nasceu em meio ao deserto, em meio a essa trajetória, esses conseguiram entrar. Mas aqueles que saíram do Egito não conseguiram. Por quê? Foi proposto para eles viver uma nova vida. Eles estavam acostumados a viver como? Como escravo. Dependente dos seus senhores, dependente de regras, dependente de normas, vivendo como escravo literalmente, sofrendo, padecendo por isso. E eles inculcaram isso na cabeça deles, que eles teriam que viver assim. Eles não conseguiam viver na dependência de um Deus que dava tudo para eles, gratuitamente, que cuidava deles de uma forma esplêndida. Eles aprenderam a ser escravo e não conseguiram se libertar da escravidão. Mas avançando, daí a gente fez, boa parte dos que ministraram a palavra fez a comparação. Só que hoje nós comemoramos a Páscoa cristã, a qual Jesus Cristo comemorou no dia de ontem, na quinta-feira. Que foi na quinta que Jesus se reuniu com os seus discípulos e comemorou a Páscoa. Aonde nós temos o conhecimento que foi a ceia. E ele disse que nós iríamos ceiar de novo com ele, quando ele vir buscar seu povo lá na glória. Que ele ia repetir, mas era para nós fazermos aquele ato continuamente em memória dele. E após ele cear, ele foi para o monte, ele orou, e depois ele se entregou nas mãos dos soldados, e no dia que é o dia de hoje, na sexta-feira, foi o dia que ele foi crucificado, que ele padeceu e foi crucificado, carregou sobre si toda a humilhação, se fez maldito. Mas no dia de amanhã, que era o dia que se comemora a Páscoa, eles passavam a semana pascual, e se comemorava a Páscoa no sábado. Nós sabemos que os calendários, a gente não vai entrar nesse contexto de datas, porque o calendário ele mudou muito. É simples a gente entender, um mês que representa 10 é o 12. Então a gente sabe que o calendário mudou muito, as datas mudaram muito. O domingo era para ser o primeiro dia da semana, é o último. Só que é comemorado como se fosse, considerado como se fosse o último. O sábado era para ser o último, então mudou muita coisa. Mas no sábado que eles comemoravam a Páscoa. E amanhã a gente vai estar também representando a Páscoa dessa forma. Só que no domingo,
Ele ressuscitou. E nós temos isso como uma marca. No domingo Jesus ressuscitou, no domingo Jesus conquistou a salvação para nós, no domingo Ele nos propôs não mais viver como escravo, no domingo Ele nos deu a libertação. Mas agora, se comparar a minha vida e a sua, e aonde eu quero ministrar agora, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Se nós compararmos a nossa vida, nós hoje que comemoramos a Páscoa cristã, que também que da mesma forma fomos libertos do cativeiro, também fomos tirados ali da escravidão do mundo, escravidão do pecado, através de Jesus Cristo, através do que Ele conquistou na cruz. Como eu estou vivendo hoje? Será que eu me comparo com aquele povo que saiu do Egito? Ou será que eu me comparo com aquilo que Jesus Cristo determinou para nós? A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: todos acharam? Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Todos acharam. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Jesus Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Ali foi proposto que, primeiro foi proposto que o povo saiu do Egito, foi estabelecida a Páscoa, e Deus propôs para eles: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou levar vocês para uma terra que eu escolhi para vocês não viver mais como escravo, mas agora viver na minha dependência. E nós sabemos que esse povo falhou. Esse povo não conseguiu viver na dependência de Deus. Por mais que Deus fazia a água brotar da rocha, por mais que Deus dava um maná, por mais que Deus colocava a coluna de fogo para aquecer de noite, colocava uma nuvem para proteger eles de dia, esse povo não conseguiu viver na dependência de Deus, porque ele tinha uma mentalidade escrava. Ele não conseguia abrir mão da escravidão. Agora vem Jesus, paga o preço por nós, nos reconcilia, através do preço que Ele pagou. Houve a possibilidade de eu e você se reconciliar com Deus, e mais uma vez viver uma proposta, a qual Deus nos dá, de viver agora na dependência dEle. A palavra de Deus diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele povo foi proposto para eles viver uma vida nova, uma vida agora transformada, uma vida não mais de sofrimento, mas agora uma vida com alguém conduzindo. Da mesma forma nos foi proposto no dia que Jesus Cristo passou pela cruz, e enfrentou toda a dor, enfrentou todo o sofrimento, pagou o preço a qual ninguém poderia pagar. Nós já estudamos nesses 40 dias, falamos muito a respeito disso. As crianças estão num devocional lindo, e eu acho lindo porque eu moro em cima, do Espaço Kids. Eu vejo as professoras ministrando na vida das crianças. Que lindo, ver as crianças aprendendo esse princípio tão tremendo, que não, como a Julinha cantou, não foi o coelhinho, mas foi Jesus. E o que Jesus conquistou foi o direito para que nós vivêssemos em novidade de vida. Por que aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida? Eles não conseguiram viver em novidade de vida. Eles estavam impedidos pela sua mentalidade, pelo que estava inculcado neles, aquela vida de escravidão. Eles não conseguiram viver em novidade de vida na presença de Deus. Somente os que nasceram em meio ao deserto, esses que nasceram com uma nova mentalidade, esses entraram. E nós hoje, será que nós estamos conseguindo viver em novidade de vida? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez
novo. O que impediu aquele povo de entrar em Canaã é que eles não conseguiam viver essa novidade. Eles ficavam presos ao seu passado, eles não avançavam. Quando a palavra diz, eis que tudo se fez novo, amados, é tudo. Irmão Devanir, é começar do zero. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós temos que ter a mentalidade do quê? Preciso começar do zero. O que passou daqui para trás, não me importa mais. O pastor Carlos mencionou aqui no início, a palavra de Deus diz assim, vinde a mim como estáis, mas ela não está dizendo, mas permaneça, não, a partir da hora que eu vou até Cristo, eu preciso entender, eu preciso viver em novidade de vida, aquilo que me atraía não pode me atrair mais, aquilo que me derrubava não pode me derrubar mais, porque o meu Jesus pagou o preço por mim. Ele conquistou o direito para mim viver livre. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, você nasceu para ser livre. Amados, essa palavra é tão forte, é tão importante. Às vezes nós se vemos escravizados por tanta coisa pequena, insignificante, mas mesmo assim tem o poder de nos escravizar, porque nós permitimos, mas Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez para viver em liberdade, e nós somos privilegiados, nós já nascemos, após Jesus Cristo ter pago o preço na cruz, ou seja, nós já nascemos com a promessa já garantida, Ele já pagou o preço, nós não precisamos esperar como muitos judeus, que ainda esperam a vinda de um Messias, nós não precisamos esperar a vinda dEle, porque Ele já veio, e hoje Ele habita no nosso meio, se nós vivemos como escravos, é porque nós decidimos ser escravos, porque Ele já veio, Ele já conquistou, Ele já pagou o preço, e nós temos que inculcar isso em nós, e nós temos que colocar isso em nosso pensamento, ei, eu não posso continuar dessa forma, sendo escravo, Jesus já pagou o preço para a minha liberdade, já pagou o preço por tudo, e passa ano, a gente comemora a Páscoa, e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem ministrado nessa casa de oração, nessa igreja, nessa comunidade a qual nós fazemos parte, onde a palavra tem sido a nossa base, e nós estamos ensinando as nossas igrejas, as nossas crianças, nós estamos ensinando os nossos jovens, nós estamos aprendendo dia após dia, que é muito maior, amados, o que Jesus fez, não é só um momento, é uma vida inteira. Algumas pessoas vão estar batizando hoje, eu sempre comento que é tremendo esse curso de batismo, eu recomendo que toda a igreja, sempre eu vou recomendar que toda a igreja faça ele, independente que você seja batizado, porque ele é tremendo, ele não é um curso para você aprender o que vai acontecer lá, que você vai afundar na água, você vai levantar, e ali é proposto que a velha criatura morra e uma nova nasça, não, é uma caminhada inteira cristã, é um curso completo, é uma caminhada, porque Jesus Cristo não morreu na cruz somente por um momento na tua vida, para tirar somente uma enfermidade, para somente restaurar o teu casamento, para abrir uma porta que está fechada, para somente te libertar das drogas, te libertar de um vício, não, Ele morreu na cruz te dando o direito de viver uma vida inteira, plena na presença dEle, não é uma vida de momento, é uma vida plena, sem ser escravo, ser livre, e Ele conquistou por nós esse direito. Nós comemoramos a Páscoa nesse ano de 2024. E eu tenho orado e buscado no Senhor. Senhor, que eu venha realmente, Senhor. Porque eu confesso, muitas vezes a gente deixa de observar tudo que Jesus fez. E eu tenho orado, Senhor, que eu venha abrir os meus olhos para observar, Senhor, e olhar na minha vida o que está faltando, Senhor, para mim viver completamente em novidade de vida, que eu não tenho vivido, não posso ser hipócrita, tem muita coisa que ainda eu sou preso, tem muita coisa que ainda me escraviza, tem muitas atitudes que ainda têm me dominado, mas o meu Jesus, e a palavra de Deus diz assim, aquele que está em Cristo, e isso me constrange, porque se tem coisas na minha vida que ainda me dominam, é porque a minha vida não está por completo nas mãos do Senhor, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Eis que faço nova todas as coisas. Se tem coisas na minha vida que ainda não estão novas, é sinal que eu preciso mais de Cristo. É sinal que eu preciso dobrar mais o meu joelho para orar. É sinal que eu preciso jejuar mais, não para atrair a presença de Deus, como o pastor Carlos falou, é para mudar o Fernando aqui. É para o Fernando se tornar melhor. É para o Fernando aceitar essa novidade de vida, deixar de querer se dominar e ser dominado agora por aquele que pagou o preço. A palavra de Deus, ela é simples de entendimento. O que nos limita é a prática. Porque a prática dela cabe a nós. Nós é que temos que praticá-la. Então, nesse culto a qual eu louvo a Deus, ontem eu falei na oração, a gente já passou tanto tempo, por exemplo, na fila do SUS, mais de 6 horas, esperando para uma consulta. Às vezes numa festa, num churrasco, a gente passa 10 horas. Aí às vezes, qualquer outro lugar a gente passa, mas proposto 6 horas de cultuar a Deus. Que tremendo, irmão. Que maravilhoso. E se nesse culto é preciso que eu apresente ao Senhor a minha vida e falar, Senhor, eu quero viver essa novidade de vida. Eu não tenho conseguido ainda, tem áreas da minha vida que eu não consigo, ainda estou vivendo o meu passado. Eu quero a partir de hoje, Senhor, viver aquilo que o Senhor conquistou. Eu quero viver o hoje e me preparar para o amanhã que o Senhor já preparou para mim. Isso que nos é proposto na palavra de Deus. Existe uma lição no estudo Transformação Total, que quem já fez a Transformação Total e os facilitadores vão lembrar, que tem um dos estudos, uma aula, que se chama, e agora o quê? E agora? Hoje eu estou entendendo, Jesus Cristo morreu na cruz. Hoje eu estou entendendo, Ele pagou o preço pelos meus pecados. Hoje eu estou entendendo que Ele ressuscitou, e aí a garantia, agora é garantido. Porque tudo que Ele falou, Ele cumpriu, é garantido. E agora, o que eu vou fazer? E agora o quê? Como eu vou me posicionar? Como o povo que saiu do Egito, que muitas vezes teve saudade da vida de escravidão que tinha, ou como um povo liberto, sarado, remido, lavado pelo sangue de Jesus. A última vez que eu ministrei foi a respeito do sangue. Eu fiz a comparação das 2 Páscoas com o sangue. Um sangue foi passado na porta, nos umbrais, que era o sinal a qual aquele povo, os primogênitos não seriam mortos, e era o sinal do sacrifício do cordeiro. E a Páscoa começou ali, outro sangue foi derramado, agora para um novo cordeiro, um homem que se fez, um Deus que se fez homem, que se fez cordeiro, mas ele não continua como cordeiro, agora ele é leão, ele te defende. A palavra de Deus diz que ele é o leão de Judá. Se eu padeço é porque eu esqueço de quem ele é. O irmão Emerson ministrou domingo passado. Quem Jesus Cristo é para você? Quem Jesus Cristo é para nós? Na sua história, muitas pessoas viram ele de diversas formas. Mas quem ele é para mim? Para mim. O que ele propôs para mim? Da mesma forma que o povo que saiu do Egito, foi proposto para eles viver em Jerusalém, uma nova terra, uma terra abençoada. Também nos foi proposto que Ele vai buscar a sua igreja e vai levar para uma nova terra. Mas para mim viver numa nova terra, eu tenho que aprender a viver nessa terra em nova atitude. As atitudes velhas não vão para essa nova terra. Foi o que Jesus Cristo conquistou para nós. Se coloque de pé.